Bom dia, bem-vindas todas e todos ao meu canal Maternar Conversações. Dessa vez eu tô vindo para falar com vocês um pouquinho sobre a minha experiência com a amamentação e com extração de leite. Então eu tô pensando em dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira eu vou falar um pouco sobre as expectativas com relação à amamentação, como foi que eu me preparei para viver isso, e como foram os primeiros meses de amamentação do Raul aqui em casa. E no segundo vídeo eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a minha rotina de extração de leite, sobre como que eu tenho feito, né, para poder fazer a extração do leite, para poder armazenar com segurança, né, mantendo a qualidade do leite. E agora que eu tô aí há uma semana de retornar ao trabalho, isso aí tem sido cada vez mais cuidado por mim, né, porque a minha intenção é que meu filho continue fazendo uso do meu leite, mesmo na minha ausência, né? Então também vou explicar para vocês como é que eu estou pensando a introdução desse leite sem ser pela via do peito, né? Sem ser também pela via da mamadeira, e aí eu vou falar para vocês um pouquinho sobre isso também. E aí, então no segundo vídeo a gente parte para essa outra faceta da questão da amamentação. Então, eu vou começar falando para vocês um pouquinho que durante toda a minha gravidez, por eu ter tido contato aí com pessoas que foram realmente fundamentais aí no meu processo de construção dessa maternidade, né? Eu acabei tendo a sorte de ter acesso a muitas informações a respeito de amamentação, né? E aí conversei com muitas pessoas a respeito, mães que estavam passando pela experiência de amamentação naquele momento, especialistas, né, através de workshops, palestras, através da ida também no banco de leite, que eu também vou falar para vocês um pouquinho sobre isso. E também consegui conversar com a minha doula na época, né, e outras colegas aí que também estão se especializando aí nesse cuidado com gestantes e com puérperas, de modo que eu consegui construir em torno de mim uma rede de formação, de um conhecimento muito consistente, né, a respeito de como que a amamentação, ela, ao longo de muito tempo, né, ela foi enxergada como algo meramente transicional entre o nascimento do bebê e o início da alimentação, né, por outras vias, né, pela via do alimento. E aí a gente pode resgatar aí com as nossas mães e com as nossas avós um pouquinho de como que os hábitos vinham sendo construídos naquela época, e como que a amamentação era muito vista como algo que não tinha tanta importância, né? Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de ter minha mãe comigo aqui no finalzinho da minha gravidez e nos primeiros 1 mês e meio do Raul nascido, né? E ela participou de algumas conversas com a minha doula, e ela pôde também se informar através de outros meios que eu passava para ela, né? Vídeos do YouTube, blogs, perfis de Instagram, que vinham trazendo para a gente aí várias questões relacionadas à amamentação. E a experiência da minha mãe foi de amamentar pouco tempo os filhos, né? E ela aí, inclusive, assim, foi muito bacana esse resgate que a gente fez juntas, né? Porque depois de alguns momentos ela pôde perceber que a amamentação não ter continuado por mais tempo para ela, né, para os filhos dela, no caso eu e meus irmãos, teve muito mais a ver com uma falta de conhecimento acerca de como fazer a manutenção de uma amamentação saudável e uma falta de rede de apoio, sabe, que pudesse oferecer para minha mãe aquilo que eu tive, que foi cuidados muito importantes de pessoas próximas para que eu pudesse ter tempo e tranquilidade para me dedicar integralmente ao meu filho nos primeiros meses de vida dele. E isso, para mim, é assim um dos pontos primordiais para uma amamentação de sucesso, né?
E aí, o que eu estou dizendo uma amamentação de sucesso? Aquela amamentação que aconteça enquanto houver o desejo da mãe de que ela aconteça, né? E enquanto aquilo couber dentro de uma rotina de cuidados dela, né? De um autocuidado e de cuidados com esse bebê. Porque eu estou muito longe de achar que uma mãe que escolhe não amamentar é menos mãe, ou é uma mãe menos preocupada, que ama menos o seu filho. Assim, eu estou muito distante desse pensamento. O meu pensamento é: a amamentação, ela é uma possibilidade que se coloca principalmente quando a mulher está bem, né? Com a sua saúde mental em dia, com o seu corpo físico bem nutrido, quando ela consegue reunir em torno de si as condições adequadas para oferecer esse cuidado para o seu filho, sem que isso coloque ela num lugar de sofrimento. Por que eu estou falando isso? Porque, da mesma maneira que eu acho que tem acontecido com o parto, e a gente vai conversar sobre isso no outro vídeo, a gente partiu de um extremo ao outro, sabe? Assim, a gente partiu de uma realidade onde a maior parte das nossas mães amamentou muito pouco seus filhos, inseriu mamadeira muito cedo, inseriu chupeta, outros bicos artificiais, inseriu fórmula, muito por instrução médica, por uma falta de conhecimento da classe médica e de outras pessoas em torno de como que a amamentação para a mulher ela acontece, né? E aí eu vejo assim que há uma frustração dessas mulheres de não ter conseguido amamentar, porque na cabeça delas o que foi dito e o que elas absorveram é que elas não tinham leite suficiente, o leite delas era fraco, ou o peito delas não era bom, o bico delas não era bom, ou o neném sentia mais fome do que a quantidade de leite que ela produzia, e isso tudo hoje a gente sabe que é mito. Nenhum desses elementos são elementos que influenciam verdadeiramente na capacidade de uma mulher amamentar. Hoje a gente sabe que o que influencia uma mulher de conseguir amamentar ou não é o estado emocional dessa mulher, como é que ela idealizou ou não esse momento da amamentação e o quão distante essa idealização está da realidade, que é uma realidade de muita dificuldade nos primeiros meses. Amamentar não é fácil, né? Eu ouvi muitas vezes especialistas de amamentação dizendo assim, que se amamentar doer, tá errado. E aí eu gostaria de fazer até uma observação a respeito disso, porque eu acho que, havendo uma dor física no mamilo, a gente pode sim entender que a pega do neném está incorreta. E aí a gente precisa fazer o manejo dessa pega para poder essa dor sumir, para essa mãe poder continuar amamentando sem sofrimento físico. Mas, quando a gente pensa da perspectiva subjetiva, amamentar dói. Dói porque exige da mulher uma dedicação, uma disponibilidade afetiva para muito além de todas as outras que ela viveu em outros relacionamentos na vida dela, né? Então, amamentar não exige só tempo da mãe, não exige só que essa mãe saiba corrigir a pega da boquinha do seu filho no mamilo. Ela exige hidratação constante, ela exige sono, descanso. Raul acordou, eu vou parar o vídeo aqui e a gente continua daqui a pouco, tá bom? Até logo! Aqui, Raulzinho acordou, ele estava tirando a sonequinha da manhã dele e eu vou dar um mamazinho para ele aqui para ver se eu consigo finalizar essa primeira parte do nosso vídeo, tá bom? Vamos mamar um pouquinho? Mãe tá fazendo um vídeo. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Pronto. Aqui. Isso. Então, como eu estava dizendo, amamentar exige, para além dessas questões ótimas do ambiente, né? Exige que essa mãe esteja bem informada, que ela tenha desejo de amamentar seu filho e que ela
sinta que vai ser acolhida e cuidada, independente de querer ou não amamentar seu filho. E aí, quando eu falei de que a gente saiu de um extremo ao outro, é isso, a gente saiu de um extremo onde a amamentação ela não era compreendida como extremamente importante pelas pessoas todas em torno dessa mulher, e aí o que essa mulher absorvia era que, ah não, vou dar uma mamadeira para esse neném dormir a noite inteira, ah, meu leite é fraco, então eu preciso colocar aí um complemento, porque senão meu filho vai ficar com fome, ou mesmo pela falta de conhecimento em torno dessa mulher, uma amamentação que doía fisicamente nessa mãe, né? O mamilo machucado, e aí realmente, assim, gente, é impossível você fazer a manutenção de uma amamentação se você tá com seus seios feridos. É muito difícil, dói demais, e nenhuma mulher deveria passar por isso. Então a gente sai dessa realidade para uma outra realidade, que é a de que a mulher que não amamenta, ela é vista com maus olhos, sabe, pela sociedade. Uma mãe que não amamenta, eu já ouvi isso, tá? Pessoas que chamam essa mulher de preguiçosa, que dizem que essa mulher não se dedicou o suficiente para essa gravidez, que essa mulher não queria tanto assim essa gravidez, esse filho, né? Ou que a mulher não estava disposta a se doar o suficiente pelo bem dessa criança. E isso tudo, para mim, gente, é assim, além de extremamente cruel, é uma grande besteira, sabe? Assim, não tem nada a ver, nada a ver. Eu conheço mães que conseguiram amamentar, mães que não conseguiram amamentar, mães que quiseram amamentar, mães que não desejaram amamentar, e nenhuma delas ama mais ou ama menos o seu filho por causa disso. Não mesmo, assim, assim, vamos desmistificar isso, vamos desconstruir essa ideia que está totalmente equivocada. A gente sabe, sim, né, que o leite materno, ele carregado de muitos benefícios para o bebê, né? Benefícios nutricionais, benefícios com relação ao sistema imunológico, benefícios até com relação à analgesia, né? Hoje a gente já tem aí uma portaria do Ministério da Saúde e a gente já sabe que, por exemplo, quando a criança está mamando, são acionadas algumas regiões do cérebro dela e ela recebe também através do leite, e até mesmo pelo hábito da sucção, que é algo que conforta esse bebê, ela recebe aí como se fosse assim, uma certa analgesia mesmo para situações de dor e de angústia. Por isso também que a criança procura muito peito, né? Mesmo quando ela está sem fome, às vezes ela procura o peito porque ela está num ambiente muito agitado e aí ela quer proteção, porque ela está se sentindo insegura e aí ela quer proteção, porque ela está chateada, frustrada com alguma coisa e aí ela quer ser acolhida, e aí esse peito é esse acolhimento que ela quer, né? Quando ela está com sono e não consegue dormir, o peito também ajuda. Então, o peito entra também, para além das questões nutricionais, de proteção do sistema imunológico, entra também aí como um conforto para esse bebê, né? Mas é óbvio que, como todas as outras coisas com relação a ter um filho, né? Com relação a maternar, não é insubstituível, né? E cada pessoa vive uma história, cada bebê é único, cada mãe é única, e o momento que essa mãe vive com esse bebê também pode ser outro depois, sabe? Mais para frente, com outra criança. Existem mulheres que conseguem amamentar um filho e que em outra gestação isso não se coloca como uma possibilidade por diversos fatores, né? Então, assim, também a necessidade da gente acolher mais essas mulheres, acolher mais e entender melhor, né? Por que uma amamentação pode ou não, né, ser considerada de sucesso, né? Apesar de que até essa questão do sucesso a gente precisa rever, porque, né, uma mãe que amamentou 3 meses, ela teve sucesso na amamentação ou não? Teve, ela teve sucesso na amamentação durante 3 meses, que foi o que foi possível para ela e que o bebê dela se beneficiou 100% desses 3 meses de amamentação. E isso não vai tirar dela, nem do bebê dela, nenhuma possibilidade de saúde, de felicidade, né? Então, tem isso. Né, Raulzinho? Como eu estava dizendo, eu tive a sorte, né,
de me ver rodeada de pessoas que me deram informações valiosas, né? O banco de leite, como eu disse que eu ia falar para vocês, né? Eu procurei o banco de leite aqui da minha cidade, quando eu estava com 38 semanas de gestação, e eu tive um atendimento maravilhoso, né? Teve uma enfermeira que recebeu a gente, eu estava junto com uma amiga, ensinou pra gente como massagear a mama, né? Porque uma coisa que muitas pessoas não sabem é que o leite na nossa mama, ele fica armazenado numa forma mais pastosa. Então, quando a gente vai dar o leite para o neném, principalmente nos primeiros meses, né? Essa mama precisa ser massageada para que esse leite se liquidifique e saia com mais facilidade pelo mamilo. Ou seja, uma mama massageada, o leite vai sair com mais facilidade pelos ductos. Né? Uma mama não massageada, ela pode estar muito dura e esse neném pode não conseguir fazer a pega correta porque essa mama está muito dura e aí a boca do neném pode ficar escapando para o mamilo e isso pode ferir. Isso aconteceu comigo algumas vezes, né? Eu nunca cheguei a ter uma fissura grave no mamilo, eu tive essa sorte, porque é da ordem da sorte também, tá, gente? Mesmo quando a gente tenta reunir as condições ideais para isso, existem fatores que escapam ao nosso controle para definir se vai dar certo ou não. Então eu digo sim que eu tive sorte. Eu não tive nenhuma fissura grave, mas eu tive diversos momentos ao longo dos 4 primeiros meses do Raul em que eu tive que ficar muito, muito atenta, porque houve ali deu uma assadinha, deu uma esgarçadinha, ou enfim, algum pedacinho ali em torno do mamilo ficou mais sensível, e aí o que eu fazia era passar leite materno. No primeiro mês eu lembro que eu praticamente ficava sem roupa em casa, sem sutiã o tempo todo, porque após cada mamada dele eu passava bastante leite no mamilo e eu deixava secar ao ar livre. Eu não tomei sol nos mamilos, como muitas pessoas indicam, isso não fez diferença nenhuma. Tá? Então, dá para tomar sol? Legal, toma. Eu não tinha como, no meu apartamento não bate sol, e aí eu realmente, assim, foram raras as vezes durante a gravidez que eu consegui tomar sol no peito, não fez diferença. Não passei nenhuma pomada, nada que, né, nem pomada de lanolina, massagem, nada disso, né? Nem passar pente no peito, nem, enfim, passar nenhum tipo de esponja no bico do peito, isso inclusive é perigoso, né? Porque a gente pode ativar ali precocemente, né? A estimulação da mama, que tem a ver com parto, inclusive, né? E aí eu lembro que eu passava bastante leite, e o leite, gente, tem um poder cicatrizante incrível. Eu lembro que às vezes eu tava com a mama ferida, eu passava leite, ficava passando por um tempo, em coisa assim de 2 horas, até a próxima mamada do neném, às vezes já tinha passado, sabe, aquele incômodo. É muito forte mesmo a capacidade de cicatrização do leite. Então, apostem nisso. Eu indicaria também as mães procurarem um banco de leite antes da gravidez, inclusive, tá? De preferência, procurem pediatras também, né? Antes, vão a uma consulta com o pediatra antes do neném nascer e perguntem o que esse pediatra pensa sobre a amamentação, porque existem muitos pediatras que não são tão favoráveis assim à amamentação e por qualquer motivo acabam indicando fórmula para esse neném, sem dar a chance de que essa mulher adeque a amamentação do seu filho. Nos primeiros meses é fundamental, e acabam aí perdendo a oportunidade, né, de tentar, de insistir de outras maneiras, com a devida assessoria, com o devido apoio, né, e conseguirem aí o que muitas vezes para essa mãe é tão importante, que é a amamentação. Eu não sei se eu falei tudo, se está faltando alguma coisa. Depois, de repente, vocês podem deixar nos comentários alguma pergunta. Com certeza eu não falei tudo, né? Mas vocês veem que quando a gente tem um bebezinho, o nosso tempo ele precisa ser repensado pelas demandas do neném. Esse aqui tá acordado e ele não me deixa mais ficar sentada assim, quietinha, não. Ele pede atenção, né? E aí, então, eu tenho que ir finalizando esse vídeo por agora.
Eu vou fazer um outro vídeo depois, da parte 2, falando sobre a extração do leite, armazenamento. De repente, se eu lembrar de mais alguma coisa, eu falo com vocês. Tem a questão da correção da pega, isso vocês podem dar uma pesquisada. Isso é muito importante, tá? Porque tem muita gente que acha assim, depois do primeiro mês, se o neném pegou na amamentação, então tudo certo, deu certo. Coisa nenhuma. Eu fiquei até o 4º mês do Raul acertando a pega dele no meu peito em diversas ocasiões. Às vezes a criança tá mamando muito sonolenta e aí ela fica preguiçosa e aí ela escorrega a boca para o bico do peito. Às vezes a sua mama tá muito dura, às vezes você tá amamentando num local onde você não tá muito confortável, então você também não tá prestando muita atenção, ou mesmo nas mamadas noturnas em que a gente tá sonolento e não consegue perceber direito como é que o neném tá pegando no peito, se tá correto ou não. Isso tudo acontece durante muito tempo, gente. Isso aí não é assim, não existe tipo, a partir desse momento nossa amamentação foi um sucesso para sempre. Não. É uma coisa que exige nossa atenção e nossa dedicação por muito tempo. Eu me lembro muito de até o 4º mês do Raul ainda corrigir a pega dele, né, a boquinha dele, eu tirava o peito, colocava o dedinho na boca para abrir, puxava o mamilo, né, sem machucar, por isso o dedinho, e acertava de novo, esperava ele abrir bem a boca, colocava o máximo de mamilo que eu conseguia dentro da boca dele, com a linguinha dele por baixo, boquinha de peixinho, né, os lábios para fora, para que ele consiga fazer a sucção com a língua, né? Então, o movimento de sucção do neném é com o palato da boca e a língua, não é com os lábios e nem com as gengivas, né? E aí, quando ele faz com os lábios ou com as gengivas, fatalmente machuca, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Eu falei bastante coisa, meu vídeo já está com quase 13 minutos e eu ainda vou fazer uma segunda parte. A gente pode continuar conversando sobre esse tema. É muito importante que mais e mais mulheres possam pensar sobre a amamentação, né? Hoje eu tenho visto muitas mães se preocupando muito com o parto, mas esquecendo que existe a amamentação depois, que é um outro grande desafio para a gente maternar nossos bebês, né? Então eu vou manter esse tema em aberto para a gente continuar conversando sobre ele depois mais, tá bom? Um abraço para todas vocês. Confiram meu próximo vídeo. E lembrando vocês que eu tenho um perfil no Instagram que se chama Materna Conversa. Me sigam por lá também, tá? Que a gente sempre posta algumas coisas também interessantes pelo Instagram. Um abraço e até mais.